Candidato do Brasil ao Oscar 2026, o filme O Agente Secreto vem numa crescente de premiações desde que foi lançado em maio, em Cannes. O longa do pernambucano Kleber Mendonça surpreendeu com alguns troféus. O ator Wagner Moura é um dos destaques, e o fato de ele ser conhecido internacionalmente tem sido visto como uma vantagem competitiva. Será que o Brasil tem mesmo essa chance de novo no Oscar 2026? Quem vai responder as perguntas aqui no nosso programa hoje, a gente vai ter crítico de cinema, artista, e aí a gente começa a partir de agora. Eu sou Rosiane Kennedy e apresento para vocês os nossos convidados e também a nossa participação, nossa co-host hoje, tendo o prazer mais uma vez de recebê-la, Beatriz Amêndola, ela que é editora assistente da Editoria de Cultura. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Rosê. É um prazer estar aqui de novo com você e também com nossas convidadas maravilhosas para falar desse filme que acho que já é um dos grandes filmes do ano. E vamos então para as convidadas. Olha, tá um espetáculo para apresentar essas convidadas hoje. Temos a alegria de ter uma vez mais conosco, eu estou fazendo o mistério da segunda convidada, mas vocês vão entender por quê. Mas uma delas que vai realmente participar mais uma vez com a gente para trazer um discurso muito rico, a gente já teve um bastidor aqui enorme, é a Bárbara Demerov, que é crítica de cinema. Bem-vinda de novo. Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer gigante estar aqui. Estive aqui para falar sobre Ainda Estou Aqui, agora Agente Secreto para dar sorte. E daquela vez, ó, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, por isso que eu falei que é um programa que já vem com uma torcida. E um prazer enorme de receber uma das atrizes do filme, a Laura Lufezi. Muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Minha primeira vez em podcast. Estou muito animada, muito feliz, muito grata de estar aqui conversando com vocês. E já te falo, assim, adorei sua personagem, tá? Adorei, mas eu vou querer saber muito os bastidores, inclusive dos prêmios que vocês já andaram ganhando mundo afora. Mas inicialmente eu queria saber das duas, o que é que faz deste filme uma obra, de fato, com potencial para um Oscar, na visão de vocês? Bom, falando sobre essa questão dos prêmios, né, que eu acho que é muito importante pontuar isso, que ter vencido 2 prêmios grandes em Cannes, né, na competição principal e mais 2 prêmios fora, já é algo que realmente faz com que o filme ganhe muito fôlego para a temporada de premiações que está agora em andamento, né, mas que começa em Cannes todos os anos. A gente vê os filmes ganhando uma cauda longa aí até o Oscar, né, que culmina tudo no Oscar, né, a verdade é essa. Então, Agente Secreto já ganha pontos por aí, mas é claro que falando cinematograficamente falando, é um filme longo, que sabe muito bem o que quer entregar, tem uma direção muito firme, muito segura do Kleber Mendonça Filho, e é uma história que ela diz muito mais do que o título indica, né? Então, é algo ali que te pega, né? O Agente Secreto. O que é o Agente Secreto? Quem é o Agente Secreto? É um filme que ele te conduz ali com muita criatividade, com muita segurança, né? De novo, assim. Eu acho que é um filme que ele traduz o Brasil dentro do cinema. E eu acho que isso é muito raro, é muito bonito de ver também. É um filme que fala, obviamente, sobre memória, sobre muitas coisas, mas que é um filme essencialmente brasileiro. Eu acho que é isso que ganha muitos pontos. Assim, eu não sou uma jornalista crítica de cinema como a Bárbara, mas eu acho que o Kleber tem uma habilidade que eu acho que nesse filme isso se amadurece muito fortemente, tá muito nítido, que é de tratar. Ele trata de temas universais, mas ele é muito bairrista, como, né, a gente comentou, assim. Ele é muito específico, é um filme extremamente brasileiro, mas que, exatamente por ser tão brasileiro e, ao mesmo tempo, ser tão universal, ele tá tendo essa recepção desde lá de Cannes, né? É muito incrível isso, porque nós que somos brasileiros, assim, quem é pernambucano principalmente vê e até pergunta, nossa, será que as pessoas conseguem chegar nelas como isso é nosso, sabe, do jeito que chega pra gente? E aí eu vi outro dia a Isabela Boscov falando assim, quanto mais específico você é, mais universal você se torna. Eu acho que isso realmente tá muito forte nesse filme, e eu acho que o Kleber tem uma coisa que foi algo que eu sempre admirei nos filmes dele, que é, ele fala do Brasil, ele fala de Brasil, das violências do Brasil, das relações desse país, né, como constituição
como nação mesmo, mas ele fala de uma forma muito autoral e ele banca as opiniões dele, assim. Ele banca escolhas que é muito difícil de fazer, assim. A gente vê muitos filmes, né, que falam, às vezes, até de temas parecidos que estão ali no Agente Secreto, mas eu admiro muito como ele banca esteticamente, narrativamente e politicamente essas opiniões, sabe? Eu acho isso muito, muito foda mesmo. Você fala assim, eu não sou uma crítica de cinema, mas assim, você teve essa vivência, por exemplo, inclusive em Cannes, para saber ali, quando você diz assim, o que é um potencial desse filme para o Oscar, o que era essa percepção lá deles, o que você mais ouviu, por exemplo, da premiação, por que o filme estava sendo premiado, né? Para além do que foi dito ali do palco, o que é que se comentava de bastidor? Então, eu não fiquei para premiação, a minha viagem para Cannes foi uma loucura, porque eu fiquei 2 dias lá, realmente, eu tava gravando no Rio, e aí eu saí, tipo assim, consegui uma liberação, corri, cheguei, já era, tipo, o dia do filme estrear, então eu não consegui sentir tanto a temperatura, tanto que eu saí assim, meu Deus, será que é porque somos brasileiros, sabe? Assim, eu saí um pouco com essa sensação, mas assim, nitidamente, quando eu acho que isso é inegável, assim, quando você vê aquele filme, você vê, cara, cinema, filmão, não tem como, isso é indiscutível, assim, o potencial a nível de direção, de produção, de direção de arte, sabe? Direção de arte desse filme. É belíssima, né? Exatamente, Thales A Figueira. edição do Recife de 70, ali da década de 70, tá lindo, né? A fotografia é bonita, os figurinos são bonitos, a caracterização é bonita. Tudo, as ruas de Recife, você sente ali de volta. A gente falou junto, a Thales Junqueira, parabéns, Thales Junqueira. É o nome do homem, Thales Junqueira. E toda a sua equipe gigante que trabalhou. Gente, tava com eles ontem, inclusive, uma parte, e eles contando, assim, as meninas e Chica, que aquelas fichas que vocês vão ver, assim, do arquivo, escreveram uma por uma, à mão, assim. Ali trabalhou, viu? Nu. É um trabalho ali artesanal para deixar Exato. tudo perfeito. Exato. E Laura, a gente estava falando de Cannes. Como é que foi estar ali na premiere, ouvir os aplausos? Porque eu lembro que o filme foi muito aplaudido, né? Pelos relatos, a gente tinha uma colaboradora lá também que falou que o filme foi aplaudido por muitos minutos. 13 minutos, não foi? Acho que E foi. como que foi essa noite da premiere de sentir aquilo? Eu imagino que deve ser uma loucura, não sei nem se você lembra direito. Então, eu tive esse problema de memória mesmo, porque era tanta emoção. E assim, eu tava vivendo uma situação muito específica, que eu nunca tinha saído do país, era a minha primeira vez. Era a primeira vez que eu tava me vendo numa tela de cinema, e era a tela de cinema do Lumière, então era tudo muito louco, assim, eu começo já até a tremer, que volta a emoção, tava tremendo, você tá aplaudindo os outros, aí você faz parte daquilo também, porque você tá orgulhoso, você não sabe se é sobre o nosso trabalho, ou se você se aplaudindo como espectadora também. Mas é isso, assim, a recepção lá foi incrível, mas eu tava muito tomada por uma emoção que eu não sei explicar. Eu comecei a entender, de fato, o que foi ali, né, à medida que foi saindo, tipo, nos outros dias, né, que aí eu fui, né, respirando e tal, e vendo as críticas, e aí quando teve a premiação, assim, ficou claro. Ficou uma sensação de tipo assim, é isso, não é só porque sou brasileira, não é porque eu faço disso, sabe? Faço parte disso, assim. Que bom que as pessoas estão vendo que a gente é capaz de fazer. E é isso, né? Tipo assim, o Brasil já tá provando há anos, mas finalmente a gente tá tendo a repercussão que merece de que a gente sabe fazer cinema com pouco. Exatamente, né? não é de hoje que a gente faz cinema. Acho que é muito importante a gente frisar isso, que né, eu e a Bia, a gente trabalha com crítica de cinema, e a gente vê filme brasileiro não é só de um ano pra cá, entendeu? Não começou com Ainda Estou Aqui. Muito pelo contrário, o Brasil já ganhou Palma de Ouro em Cannes, o Pagador de Promessas, né? E apesar de O Agente Secreto não ter vencido a Palma de Ouro, venceu 2 prêmios, direção e ator. Então, assim, um reconhecimento gigante, né? E você estava falando da questão, até do que a Isabela Boscov falou, achei muito legal isso que ela falou do filme, porque é bem isso, né? É um filme sobre ditadura, mas que o Kleber vai tão no micro, você não tá vendo o macro ali da ditadura, de como tá o Brasil, o cenário, não. Não, você vê pelo olhar do Marcelo, você vê a vivência dele. Ele é um agente, ele está fugindo do quê, o que está acontecendo. Então, é muito interessante, né? Como esse olhar familiar
soa tão universal. E quando eu entrevistei o Kleber pro Agente Secreto, ele falou pra mim que ele ficou muito impressionado em Cannes com quão transparente foi a reação das pessoas. Todo mundo entendeu, ele disse. Que as pessoas entenderam e ele ficou feliz. Porque poderia não ter acontecido, né? As pessoas, como assim? Que é isso? Que perna cabeluda é essa, sabe? Mas não, as pessoas bancaram mesmo, né? O que ele se propôs a contar. É curioso quando aborda a ditadura sobre esse filme, porque em nenhum momento o filme fala sobre a ditadura em si. Eu falo de verbalizar, né? Não é necessário no filme. Você entende todo um contexto do que aquilo está afetando a vida da população, sem em nenhum momento ter uma mensagem referente específica, né? Escrita, pronunciada como, estamos num período de ditadura. Não existe essa menção no filme. Algumas pessoas fizeram comentários sobre isso, eu li alguns comentários falando assim, poxa, é uma outra leitura totalmente distinta, até de proposta, de tudo, do que é o Ainda Estou Aqui, que é um contexto mesmo mostrando, né, todo o contexto de ditadura, o que estava acontecendo no país, não sei o que lá. Só que sim, se passa nos anos 1970, ali em 1977, e só que se passa mostrando o que é, sem precisar falar. Exatamente. Tem até o início, né, na cartilha, né, é uma época de muita pirraça. Ele fala disso, da ditadura de uma forma bem indireta, né? Eu acho muito interessante porque eu acho que esse filme realmente ele avança muito o nosso debate sobre a ditadura no Brasil e como você falou, sem falar a palavra ditadura. Primeiro, que sai do eixo Rio-São Paulo-Sudeste, que assim, eu não me lembro, pode ser uma ignorância, de um filme que fala, né, que trata tão bem dessa época e dessas questões que sai do eixo Sudeste. Isso para mim já é excelente, assim, já é um grande avanço. Outra coisa é que a gente tá ali falando de pessoas comuns, né, assim, pessoas que... Porque, por exemplo, a minha família interior de Minas, eu vou perguntar sobre a ditadura, eles não sabem essa violência direta, né, da militância, etc. Eles não sabem, isso não chegava de outras formas, né, essa violência, esse clima de terror e de medo. E aí eu acho que ganha contornos muito, muito específicos, sabe, sobre classe, sobre um professor, né, sobre gênero, raça e etc. Acho que o filme vai mostrando como a violência não é aquela violência necessariamente, né, do militar entrando na sua casa, levando uma comunista, pessoa, né, o assim, comunista, o necessariamente. subversivo. É uma violência que vai permeando ali, né? Eu acho que o Kleber é muito bem sucedido em construir esse clima. Inclusive, eu entrevistei ele, eu perguntei pra ele, né, disso da ditadura não ser mencionada. Ele falou, a intenção era de que não precisasse mesmo, porque a ideia era isso, fazer uma reconstituição do clima tão boa que você se sentisse lá, né? E ele foi muito feliz nisso, porque realmente você vai vendo essas pequenas violências que ele também é muito bom em fazer, né? A gente estava até comentando antes. E você entende que aquilo ali não é normal, você entende que aquela situação do Wagner é estranha. Tem algo errado. Tem algo errado, não necessariamente é uma perseguição oficial, mas não tá certo. E a gente vai conhecendo aquelas pessoas que estão no prédio da Dona Sebastiana, também são pessoas que passam por isso. Aí você vai vendo, nossa, aí não são pessoas, né, o estereótipo do militante que estava enfrentando a ditadura, são pessoas comuns ali que tiveram suas vidas atravessadas por isso de alguma forma. E estão tentando fugir, recomeçar, né? É um pouco... É sutil, é uma violência velada, né? Você não tá ali vendo, de fato, né? Perseguição, violência em si, né? A Laura faz duas abordagens aqui, uma delas você até já pegou também assim para comentar, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, que é assim, uma é das frases de que quanto mais específico, mais universal, como é que é a frase certa? Não fui eu quem disse, não, foi a eu sei, Isabela Boscov, isso. só para dar o crédito, né, parece. Vamos lá. Que ela comentou sobre quanto mais específico se é, mais universal você torna, né, a questão. Então. A minha dúvida em relação a esse ponto por exemplo, uma coisa quando você pega bem específico do sentimento, mas a gente falou de bastidores sobre os bairrismos, né, as coisas pernambucanas, e tem situações ali muito, por exemplo, eu vou contar, eu estava no cinema e eu vi muita gente do lado pedindo meio que tradução. Do meu lado tinha gente assim, mas o que é isso? Mas o que é isso? E assim, quem era, ou conhecia de alguma forma, de imediato. Eu sou pernambucana, gente. Então, assim, cada referência que ele faz ali, de Praça Chora Menino,
da Praça 13 de Maio. Ali tudo a gente vai sabendo o que é cada rua. Algumas expressões, por exemplo, a La Ursa, quando aparece batendo no carro, né? Então, e aquilo ali faz muito sentido, a perna cabeluda. Mas a minha dúvida, e considerando essas pessoas que estavam do meu lado, é se esse tipo de situação chega a ser captada. Porque uma coisa é você captar o sentimento, outra coisa é você pegar até o folclore do lugar, se isso também ajuda em... Como é que universaliza? Eu fiquei... e a outra coisa, quando ela fala assim, sobre Brasil. Quando chegou em Cannes, ali já diz assim, será que é Brasil? O Brasil já tem também isso, assim, de já chega no festival hoje e já tem esse respeito. É brasileiro? Opa! Olha com mais atenção, porque vem coisa boa aí. Com certeza. Isso de Cannes, do Brasil, tá muito forte isso, porque até nessa edição de Cannes, o Brasil participou do mercado ali de Cannes, né? Foi homenageado. País de honra, né? Exatamente. Poxa, o Brasil ser país de honra do Festival de Cannes, né? O maior festival do mundo, é uma grande honra e abriu muitos caminhos de produção mesmo, futuras ali que vão surgir ao longo dos próximos anos, né? Mas com relação à sua primeira pergunta, isso ajuda. O cinema sempre foi uma ferramenta de expandir o repertório do espectador. E para o brasileiro, isso é muito bom. Eu, como sudestina, eu sou de São Paulo, morei aqui a vida inteira. É muito legal. Eu conheço o Recife, né? Eu já cobri o Cinepé algumas vezes e eu conheço o Cine São Luís, por exemplo. E ver o Cine São Luís lá na tela, de uma forma tão respeitosa, o Kleber já tinha filmado bastante no Retratos Fantasmas, né, no documentário, é muito importante a gente ver e conhecer um pouco do Brasil na tela de cinema. E eu acho que o Kleber faz isso muito bem, e é muito importante, e não só isso, assim, você começa a entender que o Brasil vai além de São Paulo, Rio de Janeiro, desses eixos que a gente vê muito mais. Não só no cinema, mas também em outras produções, né? Novelas e tudo mais. Então, ver ali Pernambuco tão bem, muito fiel, né? Ele tem uma fidelidade muito bonita, ele tem um amor muito bonito pelo Recife, assim, pela cidade dele. Então, eu acho muito legal quando um cineasta do calibre do Kleber Mendonça Filho homenageia, ele insere muito bem, e não é de forma gratuita, né? Ele coloca ali a sua cultura, o seu dia a dia, de uma forma muito natural e que se encaixa perfeitamente com a narrativa que ele criou. O Agente Secreto é um roteiro totalmente dele. Ele pensou no Wagner Moura, ele pensou em personagens ali próprios e ele ainda assim coloca nessa história de um thriller, /drama, /filme de ação, coloca ali Recife de uma forma muito natural. E eu acho que o cinema como arte é uma janela maravilhosa para você conhecer o próprio país, né? Eu acho que é muito bonito isso, a gente vê um filme desse que ganhou Cannes, enfim, vou repetir aqui dos prêmios, que é muito lindo, assim, a gente vê 2 grandes prêmios que a gente recebeu, né? É curioso, né, quando eu faço essa abordagem, porque quantas vezes a gente está assistindo coisa até de outro país, tudo aí você olha só, mas eu não sei o que foi isso. Na mesma hora a gente entra lá, pega, dá um Google. Eu acho que dá deve uma ter olhada, eu todas acho que deve ter pesquisas. Sobre a perna cabeluda, com certeza. e depois a gente conta histórias aqui da perna cabeluda, mas vamos lá. Eu ia comentar, já que você falou, eu acho que às vezes essas coisas que são muito específicas, por exemplo, né, vamos entrar depois, mas da perna cabeluda, talvez realmente você veja e você não entende exatamente do que a pessoa tá falando, mas eu acho que fica ali e você entende também as coisas assim como uma certa metáfora, digamos, né? Então você pode talvez não entender exatamente. Eu também fui conhecer a lenda da perna cabeluda lendo o roteiro e aí eu fui entender, né, o que era aquilo. Mas eu acho que pra muita gente, assim, que não conhece e sai do cinema e fala assim, eu não sei de onde vem, mas eu entendi, assim, o que ele quis dizer. Porque você pega uma referência do folclore e tudo, que isso é criado, e principalmente da mídia, dos jornais, como que isso é usado, às vezes, muitas vezes, para abafar outras coisas, né, e justificar outras coisas. Então, eu acho que talvez tenha a ver com isso também, né, em algum lugar. Sim. Na coletiva, teve um momento muito legal em que o Kleber foi questionado, né, por jornalistas sobre essa questão, né, do filme ser considerado ou não, né, regional. Ele falou, olha, para mim não é um filme regional, né, coisas do Nordeste não são regionais, são coisas brasileiras. Aí ele falou uma coisa, para mim, as novelas da Globo eram regionais, porque ficava ali falando do Leblon, de Ipanema, eu não conhecia o que era o... Exato. Eu não conhecia o Leblon, então é isso, né? Acho que é tudo uma questão ali de perspectiva, o ponto de vista, né? E eu acho que é importante, como a Bárbara falou, a gente vê essas outras regiões do Brasil na tela que foram muito subrepresentadas, né? Por muitos anos, né? Falou-se pouco, retratou-se pouco. Então agora que bom, né? Que estamos aí abrindo
isso. E a gente pode ter, acho que, da mesma forma que a gente vai ver um filme americano, um filme inglês, francês ou coreano, e a gente pode não entender tudo aquilo, mas a história vai progredindo e acho que você consegue captar ali o contexto daquelas pessoas e você vê o lado humano que, no fim, acho que é isso que pega o universal. Exato. Essa é a isca que a gente morde, né? A metáfora da perna é perfeita, é isso mesmo, é uma grande metáfora, né? Sorte de vocês que não foram crianças assustadas com a perna cabeluda, porque eu sou de uma geração que 5 horas da tarde começava a escurecer, a gente tinha que entrar em casa, tá, gente? Não podia ficar na rua e dizer assim, olha, a perna cabeluda, é a hora da perna cabeluda. Eu cresci ouvindo isso de verdade, assim. Era assustador. Aquilo que ele mostra ali das pessoas começarem a ter um pânico de medo da perna cabeluda era um negócio Não, impressionante. e que demais a coragem dele, criativamente falando, de colocar uma cena em stop motion num filme de 2 horas e 40 de duração, que é um filme de mistério, thriller, né, como eu falei, e colocar ali uma sketch, né, de 5 minutos, que você meio que sai da história, mas não, né? Você ainda é mantido ali. Então é muito corajoso da parte Sou dele. suspeita, acho que é um dos momentos que eu mais gosto do Sim. Aquela cena é muito boa, assim, é muito, muito boa. Mas eu insisto, eu adorei tua personagem. É sério, é muito legal. Vocês vão ter que assistir. Quem não assistiu vai ter que assistir para entender por que eu gostei tanto da personagem dela, assim. Mas é muito interessante. Ainda sobre essa questão dos regionalismos, tem algo que eu acho que o Kleber vem fazendo, e vocês que realmente são do mundo do cinema vão dizer se é só uma impressão minha ou é fato. Mas que eu vou dizer que como pernambucana, vou falar de novo, como pernambucana, eu fico muito feliz quando eu vejo no cinema um filme que se passa em Pernambuco com os artistas pernambucanos. Por mais que você tenha ali, claro, uma estrela que o filme foi feito, o Kleber queria trabalhar, ele já falou isso várias vezes, queria trabalhar com o Wagner Moura, queria não sei o que lá, mas tem uma presença muito forte de um elenco pernambucano. Plural, né? Plural. E por quantos milhões de anos a gente não ouvia? Talvez é isso que você fala, assim, era um outro regionalismo que era ter o Leblon, o Ipanema, e aí a gente via pessoas forçando um sotaque que não tinha nada a ver, um comportamento corporal, né? Uma expressão corporal que não tinha nada a ver. Então ali você vê expressões corporais de fato pernambucanas. Gente, a Dona Sebastiana, ela é ela. É aquela mulher ali, entendeu? É incrível, incrível. Vocês veem isso, de certa forma, como uma bandeira, como é que daria para caracterizar? Quer dizer, tipo, olhemos os nossos artistas, façamos com fidelidade, ou isso fica um recado para os outros que também estão trabalhando. Faz uma leitura disso, porque eu acho, e por muito tempo, muitas novelas sofreram críticas por isso, né? Por forçar situações regionais que não condiziam Sim. com o que era aquela ambientação cultural regional. Uhum. Mas aí ele traz o regional nesse sentido, né? Que a cultura é brasileira, mas ele traz essas características. Sim. Eu queria saber a importância disso. Olha, o Brasil é um país diverso. A diversidade é uma palavra que a gente sempre ouve quando falam do Brasil. Tanto é em festivais mundo afora. Então, por que não ter essa diversidade na tela? Por que a gente não coloca pessoas que não estão no eixo São Paulo-Rio, que é uma coisa que a gente sempre ouviu, inclusive até como jornalistas, né, Bia? Sim. A gente trabalha, então assim, a gente conhece muito mais jornalista aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Cadê os jornalistas do Norte, do Nordeste, as pessoas que trabalham com cinema, que querem ver os filmes antes, como a gente faz? É isso. E por que não levar essa diversidade para o cinema? Então eu acho, sim uma bandeira, é sim ele está bancando essa missão dele como diretor de disseminar, de trazer pessoas, sejam, eu não gosto do termo não ator, né, mas é isso que ele trouxe, né, ele trouxe várias pessoas que nunca tinham trabalhado antes com atuação, a dona Sebastiana. Gente, ela é maravilhosa. Ela nunca tinha Sim, trabalhado. ela nunca tinha trabalhado. Ela conheceu ponta em Bacurau. Ela fez uns 2 filmes, depois fez um filme de Léo Laca também. Ai, não sabia. Mas esse é realmente, assim, o maior papel dela, digamos exato. assim, né? Assim, ali ela teve uma demanda de trabalho maior. Que trabalho, né? Maravilhoso. E o condutor ali que puxado falar. por ela. Então, é isso, assim, por que não trazer essa diversidade, refletir essa diversidade
numa tela de cinema, né? Séries também, né, nos streamings, a gente tá vendo cada vez mais uns passinhos à frente, a gente tá vendo atores diferentes, atores que a gente nunca tinha conhecido antes e agora estão ganhando os holofotes, né, e que estão ali conseguindo exercer o seu trabalho como qualquer outro ator. Então eu acho que é isso, assim, acho que isso que é muito importante. E é tão importante quanto a gente ter essa pluralidade de atores, é ter cineastas, realizadores, produtores, né, pessoas que trabalham no audiovisual que deem essa abertura para essas pessoas trabalharem, né, e acreditem no trabalho delas. Eu acho que tem essa afirmação mesmo. Mas acho também que para Kleber tem coisa que é muito natural, assim como ele diz que não é regional, né? Não é regional, é a cidade dele que ele cresceu. Eu acho que para ele também é muito natural que ele veja ali a quantidade de atores que tem, assim, e ele quer essas pessoas, sabe? Ali em volta para contar a história. E tem uma pluralidade também dentro do próprio Nordeste de atores, assim, Dona Tânia, Alice, Caionice são potiguares, Rio Grande do Norte, tem atores da Paraíba, Wagner de Salvador, então, assim, é muito interessante também como ele coloca todo mundo ali, né, se passa em Recife, mas ele coloca um pouco de todo mundo ali e ele falou também muito sobre essa questão de sotaque, né, que ali mesmo tem uma variável de sotaque muito grande. Então é muito, enfim, muito bonito isso, e como que é muito natural para ele, né, colocar essas pessoas ali, afirmar, mas também colocar e ver essas pessoas para contar essas histórias. E você sabe que você fala isso, né? À medida que vocês vão falando, vão vindo algumas cenas, claro, memórias mesmo. E é isso que vocês falaram desde o começo. Ele traz muita memória, né? O filme dele traz muita memória. Quando eu vejo a personagem ali africana, que ela vem e fala com aquele português Isabel falando, maravilhosa. maravilhosa. E isso é curioso, né? Porque, de fato, quando eu era criança, a gente tinha na escola pessoas que tinham ou saído ali, acho que era Guerra de Colônias na época, enfim, que tinham saído e que tinham ido para Pernambuco, aí tinham, sabe, assim, e a gente convivia mesmo com essas pessoas de alguma forma, né, por motivos distintos, e provavelmente as outras gerações, né, posteriores à minha, já não têm essa ideia de que aquilo ali estava, assim, no nosso convívio. E que talvez outros locais no país não tenham ideia de que a gente terminava tendo esse tipo de vivência também. No Recife tinha muito isso. Isso traz de forma muito forte. Agora você tratou Wagner Moura. Vamos lá, Wagner Moura. Gente, ele é espetacular, é fato. Ri muito durante o filme em vários momentos. Ele tem uma coisa assim que me prende, eu acho que, né, todo mundo, né, à toa que ele é quem ele é. Mas assim, que me prende, que ele só tem umas coisas que ele para e olha assim, eu digo, gente, ele falou 10 coisas aí ao mesmo tempo, você olhou. E ele, como se ele mesmo estivesse se surpreendendo com aquela cena, eu digo, como é que vocês, artistas, conseguem? Enfim, na minha cabeça não vem. Mas a minha curiosidade, obviamente, é como é que foi trabalhar. Eu acho que isso todo mundo tá em casa quer saber, né? Como é que foi trabalhar com o super Wagner Com Moura. esse menino que tá começando agora a carreira, né, gente? Primeiro filme que eu vejo dele, ele é bom. Acho que ele tem potencial. Acho que ele tem potencial. Talvez um dia seja indicado ao Oscar. Talvez. Sabe? Ganhou o prêmio em Cannes, mas nossa, que surpresa. Gente, é espetacular. Realmente a presença dele é toda espetacular. Mas conta um pouquinho como é que foi, porque sempre a gente tem essa curiosidade, né? Eu descobri fazendo um teste que eu teria essa cena com o Wagner Moura, né? E aí eu falo assim, que ali eu acho que já foi um teste, que tava eu, aí tava Kleber, Emily, Léo e Gabriel. E Kleber falou muito naturalmente, né? Daquele jeito bem tranquilo dele, assim. Então, nessa cena, tanto a pessoa que for fazer esse papel de Flávia quanto o Wagner. Foi assim, a informação que ele deu. E eu aqui, assim, ó. Sem demonstrar nenhuma emoção pra não mostrar que eu estava... Wagner Moura? Wagner Moura? Por dentro, o Wagner, tipo aquele Wagner. Pois é. E aí tem uma especificidade muito grande na minha participação nessa cena com Wagner, que eu acho que foi uma das poucas cenas, núcleos que não foram ensaiados, a gente não ensaiou essa cena. E foi uma escolha, assim, de direção, que também foi consultada pra gente, mas que a gente entendeu que era mais interessante nesse sentido de que são duas pessoas realmente que não se conhecem e que vão se conhecer ali.
né? Isso é um pouco spoiler, toma cuidado. Mas que vão se conhecer ali. E que eu acho que talvez essa seja a beleza, assim, do cinema, muitas vezes, que é você ter que lidar com a relação e com aquele momento, sabe? Assim, que é um estado de presença, igual quando você diz, né, que Wagner se surpreende dentro da própria cena. Isso é técnica, ao mesmo tempo que é uma técnica que você vai aprendendo com maturidade, que é claro que a gente muitas vezes vai ensaiar, passar, descobrir coisas, mas se a gente não tiver completamente aberto para o que vai acontecer ali, porque é isso que acontece a mágica. Por exemplo, como eu estudei muito separada de Wagner, quando eu encontrei com ele para fazer a cena, eu me peguei sentindo coisas que eu nunca tinha sentido estudando, tipo culpa, sabe? Eu senti muita culpa ali naquela cena com ele. Enfim, quem vê, né, vai entender, mas uma sensação de culpa de saber aquilo que nem ele sabe, como se eu estivesse invadindo, sabe? O espaço de alguém, a história de alguém. E aí, nesse sentido, foi muito bonito, porque a gente se conheceu, tipo assim, estamos nos encontrando, assim, pra fazer aquilo, sabe? E uma grande cena, né? Então, mas eu acho que isso foi muito bom, por quê? Porque eu acho que é uma cena que não poderia ter intimidade, sabe? Assim, a gente não podia. Tinha que ter um certo constrangimento no sentido de. Essa pessoa tô conhecendo agora, entendeu? Troquei. E tem uma certa tensão, mas é um incômodo, né? É difícil de definir, né? Mas existe ali uma coisa no ar. Ninguém tá à vontade ali, né? Exato. E aí foi muito bonito nesse sentido. E o que eu acho muito bonito é que é isso. Eu tava ali. Ele confiou em mim na escolha do Kleber, assim, porque ele não me conhecia, né, assim, ele já fez, sei lá, 50 filmes, assim, eu tava fazendo meu primeiro longa, então, assim, ele confiou muito em mim na escolha de Kleber, e aí teve um momento na cena da mesa em que que ele pegou, assim, na minha mão, assim, que a gente só olhou, assim, antes de fazer a cena, ele pegou na minha mão e, tipo assim, tamo junto e vamos fazer isso. Aí a gente foi, e aí eu assim, super fingindo, assim, tranquilidade, profissionalismo, faço isso aqui todo dia, entendeu? Mas aí quando a gente foi pro último take, assim, que eu falei assim, ok, estamos indo praticamente pro último take, estamos finalizando. Aí eu virei pra ele e falei assim, Wagner, eu tô aqui realmente fingindo profissionalismo, porque é da ordem do trabalho. Eu digo isso fingindo profissionalismo, mas tem isso, assim, eu não conseguiria fazer essa cena e eu também prejudicaria ele se eu chegasse lá e ficasse vendo, meu Deus, o Wagner Moura, falar, sabe? Sua fã. E ficasse vendo o Wagner Moura na minha frente, assim, sabe? É o ator que eu admiro. E tem uma coisa que é da ordem do trabalho mesmo, assim. Eu estou ali a serviço daquela cena, então eu preciso esquecer qualquer admiração. Se eu não o ver como igual, se eu não ver aquela pessoa como uma igual, a relação e a troca não acontece. Não tem escuta mesmo, né? Porque que é fundamental. Trabalho, né? Porque é trabalho. E eu acho que ali naquela cena o que mais precisava era de escuta mesmo. E aí eu não ia escutar ele. E é muito louco que quando acontece ali dentro da cena, em que realmente você esquece que é o Wagner Moura, sabe? Assim, é uma sensação que acho que é das sensações mais mágicas que tem quando você tá trabalhando, gravando. E aí, no final dessa cena, eu virei pra ele e falei assim, Wagner, eu tô aqui fingindo calma e profissionalismo, mas eu tô muito emocionada e comecei a chorar na frente. Aí foda-se. Aí eu comecei a chorar e ele virou e falou assim, é mesmo, Laurinha? Tipo, meio surpresa, assim, como quem não esperava isso, assim, não esperava, né? É muito que humilde, fosse, né? que não fosse admirado. Generoso. Aí ele falou coisas lindas que eu honestamente não lembro de nada, porque eu fiquei chorando alguns minutos. Aí veio Gabi Miranda, continuista, meu Deus, chorou, vamos arrumar a maquiagem dela, bichinha. Mas foi muito emocionante, muito emocionante. Ele é muito especial e merece tudo que ele tá recebendo de prêmios e ainda vai Que receber. lindo. Ai, demais. Gente, vocês me permitem fazer uma pergunta Claro. pra Laura Fica à vontade, sobre essa cena? Por favor. E assim, não vou falar spoiler, né? Mas é uma das últimas cenas do filme, enfim. E é uma cena que muda o tom do longa, né? Você percebeu isso também? Eu ia perguntar isso. Ai. Eu comentei isso com você quando a gente tava vendo. Que Não eu falei, muda porque totalmente. tem uma quebra ali que quebra expectativas, Exato. né? Eu e a Bia adoramos isso, Sim. né? Essa questão que quebra, mas que tem ali um sentido. É muito corajoso por parte do Kleber, assim, que o filme, ele, de novo, ele vai por um caminho, mas ele não
vamos pra outro. E essa cena diz muito isso, né? Quando a sua personagem, na verdade, ela é uma quebra ali de expectativas da própria história. E tem pessoas que estão gostando disso e outras não. Eu queria que você falasse o que pra você, quando você leu o roteiro, você achou aquilo uou? Você ficou em choque? Ou você achou que faz muito sentido, assim? Primeiro, quando eu recebi teste, eu recebi essa cena, a primeira ali, né, dessa quebra. E aí, eu lembro que eu pesquisei e falei, nossa, se passa 77, mas tá, entendi, mais ou menos. E aí, quando eu passei no filme, etc., e eu fui ler o roteiro inteiro, eu falei assim, cara, esse homem é maluco e genial ao mesmo tempo, assim. E eu lembro de ter uma sensação, tanto quanto eu li, e depois de gravar, falar assim, cara, ele vai bancar demais isso, porque assim, precisa bancar mesmo, assim, precisa bancar muito o que ele faz ali. Eu, honestamente, eu tinha até uma sensação assim, ai, gente, mas é porque eu sou assim, catastrófica. Então eu pensava assim, ai, talvez ele corte todo o meu núcleo e tá tudo bem, porque ele pode entender que é outra coisa. Mas eu acho muito admirável como o Kleber banca realmente o que ele quer dizer, sabe, assim, e a história que ele quer contar. Desculpa, perdi a pergunta. Não, mas é isso. Se você acha que tem muitas pessoas que estão Que gostam e que gostando não e outras não, assim. Claro, o cinema é Sim, uma arte que eu vai acho que é ótimo isso, inclusive. Eu vai acho que atravessar cada um de uma maneira. as pessoas. Eu acho que tem gente que não gosta e não gosta, e tá tudo bem. Eu acho que tem gente que não gosta pelo incômodo que traz, e eu acho isso melhor ainda. Porque eu acho que é isso, é porque funciona ali o que Kleber queria trazer, sabe, pra narrativa. É isso, eu acho muito corajoso, porque tem uma coisa que ele aproxima no lugar do tempo de dizer aquilo ali não acaba ali, sabe? E isso é muito corajoso no sentido narrativo, mas está dizendo alguma coisa. Não acaba ali. Porque se ficasse ali, né, naquele tempo, a gente podia ter essa sensação de que acabou ali. E não acabou ali, né? Ainda ainda estamos aqui de alguma Olha forma, só. infelizmente. Isso continua ressoando, assim. E é isso, é brusco, é seco, não tem cor. E eu lembro muito dele falar, eu não quero que seja melodramático no teste. Ele já me disse isso a priori, assim, eu não quero melodrama para essa cena. É óbvio que tem sentimento, né? É uma coisa muito forte o que tá acontecendo ali. E por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tá. Eu penso, né, a minha visão, que ele faz aquilo também para aproximar a gente, principalmente a minha geração que não viveu a ditadura. Isso é muito específico também, porque a gente tem um distanciamento muito grande. Porque é muito louco, porque Flávia, assim como eu, nesse sentido, somos pessoas politizadas que entendemos o que foi a ditadura conceitualmente, né? E aquilo tudo que aconteceu, que a gente carrega ainda herança disso e consequências disso. Só que é muito diferente de quem de fato viveu aquela época e dos filhos das pessoas que viveram aquela época. Porque é uma coisa, tá no sangue, tá na pele, tipo assim, a memória corporal, sabe? Então eu acho que ele quis trazer essa frieza também, e eu pensei muito nisso, que por mais que seja uma pessoa que tenha a simpatia, que é atravessada por aquilo, né, no caso de Flávia, também tem um distanciamento. Então, realmente, assim, tem que ter um cuidado, uma linha muito tênue, assim, entre um melodrama e tornar muito sobre aquela personagem, porque eu acho que é uma personagem que tá a serviço daquela história. E eu penso muito nisso, assim, numa obra em geral, eu estou a serviço daquela obra, que aquela obra quer contar, sabe? E às vezes por exemplo, no caso de Wagner, personagem central, né, que tá ali pra conduzir aquela história, e às vezes tem muito esse lugar de, tipo assim, alguém que tá a serviço da narrativa. E é isso, assim, eu adoro o final, né, eu defendo o final desde que eu li, eu acho super ousado, eu acho que essa quebra de expectativa é também pra gente entender o que aconteceu com o país, assim, que a gente não acertou as contas, né, que é um pós-anistia e fica, isso aí é o que sobrou, a gente não sabe a história até o final, a gente não sabe o que aconteceu com essas pessoas, nunca vai ser ressarcido, né, de nenhuma forma, mas assim, ninguém foi punido de fato pelos crimes da ditadura, e isso é horrível, e é horrível mesmo, e eu acho que assim, a sensação de sair do filme
frustrado nesse sentido é essencial de alguma forma, porque talvez assim a gente consiga de fato começar a fazer alguma coisa com a nossa memória, né? E aprender com ela e responsabilizar as pessoas pelas todas essas... É isso. Eu queria aproveitar isso que você falou, porque eu tenho essa mesma leitura do final, de que ele realmente mostra como essa questão se prolongou, né, por outras gerações. E ano passado, com Ainda Estou Aqui, teve um movimento muito bonito de jovens que foram, né, descobriram as histórias das próprias famílias, foram pesquisar o que aconteceu com parentes, né, como aconteceu, né, com a família da Eunice Paiva. E agora, com esse filme, ele já estreou em várias cidades, passou por várias cidades antes de entrar em cartaz oficialmente aqui no Brasil. Eu queria saber o que você tem ouvido do público, especialmente público jovem. Não sei se você teve a oportunidade de conversar. O pessoal está tendo essa leitura, nossa, realmente, eu não sabia que tinha sido assim. Isso tem surpreendido as pessoas? Sim, eu tenho recebido, assim, às vezes mensagens no Instagram que eu fico muito emocionada, principalmente de historiadores e arquivistas e pessoas que trabalham com isso. E eles Nossa, outro dia eu recebi aqui de um querido que escreveu assim, vocês vão entender, ele fala assim, e é assim mesmo, a gente dá o sangue. Ele vira ele fala isso. Porque é muito foda, porque assim, é um trabalho que a pessoa tá ali, né, se dedicando, assim, ao trabalho, se dedicando pra buscar, e às vezes você chega e a pessoa vira e fala assim, não sei de nada, também não sei se eu quero saber, não consigo te ajudar, e isso vai embora, e acaba. E é uma profissão tão desvalorizada, né, assim, nesse sentido, a gente pode entender ali Flávia como uma historiadora, como uma arquivista, acadêmica, jornalista, tudo em volta disso. É isso, assim, e eu recebo muito, assim, quando eu converso no final do filme, ou então por mensagens, assim, esse lugar de... E Kleber fala muito isso, de como ele quer que os jovens vejam esse filme, sabe? Porque, de alguma forma ali, eu acho que a minha personagem também chega, assim, muito jovem, né, ali nesse contraponto, e quase como... Alguém me falou isso, tipo, quase como uma suposta comissão da verdade, e também para dizer assim, olha, a mentira tem... Perna curta. Perna cabeluda. A mentira não é eterna, quase isso, né? É triste o final por tudo aquilo ali, eu acho muito triste, muito forte, mas também é isso, assim, a mentira não é eterna, entendeu? Em algum lugar tem gente ali tentando fazer alguma coisa, por isso, e é muito especial porque... Pra quem viu Retratos Fantasmas, sabe que a mãe de Kleber é historiadora, né? Então, assim... E Retratos Fantasmas, vejam antes de assistir O Agente Secreto, se possível, porque um é um complemento do outro, assim. Eu quero rever ambos, né? Deixa eu aproveitar e saber contigo uma coisa. Você fala, assista também. Quer dizer, o Kleber já tem um histórico aí muito significativo, né? Filmes muito marcantes. Já dá pra gente pensar em dizer assim, o Kleber já existe uma escola... Kleber Mendonça de cinema, uma escola, quando eu digo assim, o estilo, identidade própria, tipo assim, se eu for pensar grandes nomes, pensar na arte, assim, você olha vou falar com quadros, né, você olha um Modigliani, você sabe que é um Modigliani, você vai olhar um Monet, você sabe que é um Monet, e isso eu acho que é o máximo, é o artista chegar ao ponto de, caramba, isso é a identidade dele. O Kleber já chegou, a gente pode dizer que ele caminha justamente nessa direção de dizer assim, olha, esse filme é Kleber Mendonça. Isso quando eu falo, me corrijam aí o termo, se existe outro termo, mas tipo essa escola Kleber Mendonça de cinema. Para você chegar em escolas de cinema pelo mundo e em determinado momento a pessoa está estudando aquela identidade. Sim. Qual é a leitura que ele traz de direção, de roteiro, porque é muito próprio. É muito próprio. Eu ia dizer isso. Ele já chegou nesse patamar. Com certeza, assim. A primeira cena de Agente Secreto, com toda... Depois de Gasolina, que eu acho fantástica, assim, já dita o tom do filme. E não só isso, tem ali ironias, tem ali um sarcasmo. E você vê, em todo o filme dele tem isso. E é algo meio silencioso ali. Bacurau tem muito isso, né? Que foi o filme que realmente despontou ele, o Juliano Dornelles, né? Que co-dirige com Kleber. Então, mas a primeira cena do Agente Secreto, você já vê partes de toda a cinematografia do Kleber ali. Essa calma
em abrir um filme, não precisa abrir com grandes diálogos. Não, é literalmente o personagem principal entrando num posto de gasolina. É ali no meio do carnaval, você começa a ver fragmentos do nosso Brasil naquela cena. E o cinema do Kleber, O Som ao Redor, também nos curtas dele, né, Recife Frio, Vinil Verde, enfim, outros, ele já coloca ali, imprime essa identidade, né? E com muita calma, com muita certeza do que tá fazendo. Eu acho que é isso que difere ele de outros cineastas que são bons, mas que ali não tem tanta atitude, né? O Kleber, ele tem muita atitude, assim. E é muito natural também, como a Laura já falou, é natural. Ele é assim, só sei que foi assim. Já parafraseando outra frase, assim, dele. Então, eu acho que é isso, é muito natural e é muito invejável, né? Eu imagino, assim, se eu fosse diretora, se eu fosse roteirista, eu ficaria, gente, que esse cara, como é que ele sabe? Ele tem um molho, né? Como diz do Wagner Moura. Kleber Mendonça também tem um molho na parte criativa, né? Cinematográfica, né, Bia? Sim, é isso, ele sabe onde quer chegar. Você assiste um filme dele e você fala, ok, ele sabe o que está fazendo, ele tem controle, né, da própria arte dele. E eu acho que é isso, ele tem marcas visuais, narrativas muito reconhecíveis. E a gente estava até falando um pouquinho antes de entrar aqui, ele fala muito sobre a violência, as pequenas violências das relações, né? Isso está presente em todos os filmes dele. Acho que você sabe, sim, quando o filme é um filme do Kleber Mendonça Filho. Até também sobre as questões de classe, né? Não só a política em si, né? Mas você vê relações sociais, relações ali de poder, de como essas relações impactam a vida de uma pessoa, né? Então, o Agente Secreto, ele traduz muito isso. A própria personagem da Elsa, né? Que é a Maria Fernanda Cândido, ela traz ali ela é meio que uma super-heroína, né? Para aquela história, assim. Ela aparece numa cena muito chave, que também muda o tom do filme, né? Porque, pra mim, a primeira hora e meia, você não sabe o que tá acontecendo no Agente Secreto. Você não sabe quem que é o Marcelo, o que ele tá fazendo. E aí, quando vem essa personagem, ela dita o tom da outra metade do filme. E é isso que ele gosta de fazer, né? É uma roda que vai girando e você vai acompanhando junto, você vai descobrindo junto. O Bacurau também tem muito isso, né? Você vai ali, e isso eu acho muito bonito também no Agente Secreto, que você se apega aqueles personagens. Você se apega ao filho do Marcelo, você se apega ao avô, né? Aos avós que cuidam do filho do Marcelo, enfim. E aí, pra no fim, o tom mudar e chegar a personagem da Laura. E é isso, é cíclico. É um filme que nunca acaba, na verdade, né? Então, acho que é por isso que eu gosto bastante do Agente Secreto. Essa história da personagem da Laura, e eu gostei muito do fim. Dentre as polêmicas do fim, eu realmente gosto do final do filme. Mas é curioso isso, porque durante muito tempo do filme, tá lá a personagem da Laura, a outra arquivista ali também, e aí você fica assim, gente, mas esse povo tá aí de forma aleatória, isso aí vai amarrar com o quê? Né? Durante muito tempo fica. E aí, quando chega naquele momento ali, daquele último diálogo de vocês as duas juntas, sim. que aí a outra já desencanou, né? Enfim. E agora? Isso aí vai pra onde? Quer dizer, então realmente tem uma virada que surpreende. E é seco, né? Como a Laura também concordo muito. É seco, é brusco. O corte é seco, não tem uma vinheta explicando, se passou tanto tempo, tal. Não tem. Eu adoro isso. É a vida é assim, né? E especialmente quando a gente fala de ditadura, de regimes, né, que oprimem e que... Você falou perfeitamente, assim, não tenho nem o que tirar nem pôr do que você falou agora, assim, que a justiça tarda, né, mas não falha, né? Mas o que é justiça também? O que... Porque de alguma forma nunca vai... de alguma forma, de fato, não é nem ressarcir, mas assim, compensar, sabe, o que foi feito. E eu acho uma escolha também muito interessante isso, ser alguém que tá na academia, como o Marcelo tava, sabe, de alguma forma tá ali na pesquisa universitária. Acho que Kleber também traz essa importância da pesquisa universitária, sabe, assim, nesse sentido de geração, sabe, de pessoas que estão ali tentando... de alguma forma mudar o país, né? Quando vocês falam das violências, né, do dia a dia, tantos pontos que são abordados ali durante o filme. Você vem da questão da ditadura, essa violência urbana que muitas vezes é naturalizada, tá ali também. O machismo, que tá de forma muito específica, é uma das cenas mais fortes também do filme. Aquela cena super rápida com a participação da atriz Alice, que é uma coisa espetacular, assim. Sim. É impressionante, eu nunca tinha visto ela em cena. É impressionante, assim, a presença dela
no filme, assim, chegando, buf. É um relâmpago, né? É um E relâmpago. fica, né? E fica. Você sai do filme com aquela cena. E tantas outras. As violências regionais, de preconceito regional, as conversas na universidade, quando você tem um empresário indo ali, tem um contexto muito forte. E tudo é abordado Uma dinâmica de Racismo, né? poder muito forte. muito forte. Os micro-racismos também, tudo ali dentro da história. Dentre É muito tantos velado, outros. né? É uma violência muito velada. O filme tem ação, inclusive tem uma cena de perseguição que pra mim é fantástica, no meio de Recife. Que, gente, que coisa linda. Eu não quero falar muitos detalhes aqui, mas assim, tem a ação também. Mas também tem a violência que não é a violência por si só, né? É uma coisa muito ali que machuca por dentro, né? Você sente a dor daquelas pessoas. A gente estava falando antes aqui sobre a questão da tensão do filme. A cena de perseguição, muita gente fala, é a cena, até queria a opinião de vocês três aí, qual é a cena mais tensa que vocês acham do filme, se é essa de perseguição, por exemplo, pra mim é a dela. A minha é a dela. Achei novo a cena, a sua cena final, assim, pra mim a cena é o único momento do filme que eu de fato fiquei tensa, porque isso é outra coisa que eu queria entender das três aqui. É um filme que aborda, e quem estiver assistindo a gente, aí a gente tá falando, ditadura, violência urbana, machismo, sabe, tantas pequenas violências ali, grandes, né? Pequenas violências, aspas, são violências enormes colocadas como se fossem gestos pequenos que estão no dia a dia. Então, talvez isso faça com que a violência seja ainda maior, porque muitas pessoas não estão nem percebendo que aquilo ali está acontecendo. Aí você diz, nossa, mas que filme pesado esse. Mas ao mesmo tempo a gente ri o filme inteiro. Com a gente certeza. ri muito o filme inteiro. Tem Então, muito humor. tem muito humor. E aí, eu não senti a tensão ao longo do filme. Eu tenho 2 momentos, a da Laúrsa, porque, de novo, eu tenho muito medo de Laúrsa, gente. Desde criança, assim, aquilo ali pra mim aterroriza. Então, acho que talvez pros pernambucanos, assim, faz sentido, né? Não tem a frase, eu até achei que ia ter ali o Alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, que é quando ela bate no carro, a frase era essa que se falava, né? E ela vinha pra cima da gente com tudo, e você tinha que ter o dinheiro e sair ali desesperado. Então, quando aquela Laúça bate, mas aí é uma tensão por memória. E aí, essas horas que a gente só pode agradecer ao Kleber, né, gente? Como é que pode despertar tanta memória na gente? E o momento de tensão do filme mesmo, pra mim, é a tua cena. Você já falou... A minha é todo aquele ato ali que ele passeia por Recife, com aquele som de carnaval, aquela música animada, mas é tenso, né? Mas Quando pra o você- Wagner Moura tá indo por dentro da... Isso, com Gabriel Leone também, aquela... É. Depois do que É difícil falar, né? Sem dar spoiler. Eu tô pensando, porque tem um certo momento ali, mais pro final, que certo personagem vai chamar o personagem do Wagner, só que o personagem do Wagner não Isso. pode responder. A Aí- partir dali. Aí, aquele momento, você fica assim, meu Deus, será que ele vai responder? Será que não vai? Porque é uma coisa que, assim, eu acho impressionante o trabalho do Wagner nessa cena, porque ele tem que ficar impassível, mas você vê Você vê. no, Que ele tá no com rosto medo. dele. É isso, é uma atuação muito contida, mas que expressa muita coisa. Eu acho fenomenal. Pra Esse mim, momento, começa pra mim, ali é. a tensão. E aí só vai. O personagem do Gabriel Leone, gente, nessa cena aí que sucede, né? É fantástico. É fantástico. E também a direção do Kleber, eu devo dizer que. Gente, tem um momento que ele aproveita tanto o São Luís. Ele vai filmando num traveling, assim, e o personagem do Gabriel Leone aparece e não tem uma palavra ali. Ali, eu falei, ali é a palma, ali é o prêmio de direção em Cannes, pra mim, assim. Como pode? Você não precisa falar nada. A câmera dele já diz tudo. E a cidade diz tudo. Isso que é muito legal. Por isso que eu gosto tanto da cena que ele passeia por Recife no final, porque eu acho que é muito Brasil. Aquilo lá é puro suco do Brasil. Cara, eu vou falar uma cena, porque assim, como eu li o roteiro inteiro antes de ver, eu meio que já sabia tudo que ia acontecer e não ia, né? Mas eu lembro de que eu vendo uma cena, eu fiquei cena mesmo sabendo o que ia acontecer, que é mais ou menos aí, é uma parte dessa cena, que é quando o Leone tá indo atrás do seu Alexandre. Porque ali eu fiquei assim... quer dizer, o Caioni tá indo atrás do seu Alexandre, né? E aí, eles os dois ali, porque ali eu fico com medo. Tenho muito apego pelo o Carlos Francisco, Sim, gente. É o vovô. Não tenho como. E aí, ali eu quase fico assim, meu Deus, por favor, não faça nada com Carlos Francisco, que eu não sei o que eu sou capaz de fazer.
É isso, é uma parte dessa cena, né? Porque toda essa cena é super tensa. A construção, né, é muito tensa, na Exato. verdade. Pra culminar num anticlímax. Mas olha aí, tá vendo como é que é a coisa pra culminar? Mas aí justamente uma que pra mim ficou. Mas talvez acho que tem pelo uma peso tensão emocional. É uma peso tensão emocional, muito assim. grande ali, né? Muito forte. A gente sente um apego, né? Como eu falei, a gente fica muito apegado àqueles personagens. E aí, o final é justamente isso. Eu entendo agora um pouco da sua tensão, porque é isso. Você sente o choque e fala, ufa, mas caramba, que triste. Porque eu acho também que isso foi uma conversa que eu tive com o Kleber. É quase como se o espectador fosse um pouco a Flávia, assim, nesse sentido, né? Tá ali acompanhando, e de repente você chega ali e é isso, é a vida, né? É o que aconteceu. O que de fato. aconteceu? É assim que termina? Pior que é. E nem sempre as histórias têm final convencional na vida, né? Exato. Porque é isso, você tá fazendo ali suas coisas, mas O que a gente quer, né? O que a nem gente sempre espera. acontece da forma que a gente quer. Deixa eu voltar aqui agora até porque a gente tem muita expectativa sobre muitos prêmios para frente, mas temos concorrentes muito fortes. E aí eu queria essa percepção de vocês, se muda muito em relação a qual cenário que esse filme chega para essa competição, e caso esteja de fato ali no Oscar, em relação aos outros que estão vindo. Isso fazendo uma comparação com o que a gente acabou, que daqui a pouco já está quase naturalizando, né, gente? Já vai pro Oscar de novo, imagina, né? Enfim, tomara, vamos torcer. Não, agora sim, brincadeiras à parte, o fato é, a gente veio de um histórico, a gente veio agora com Ainda Estou Aqui, você tinha o Emília Pérez, quer dizer, você era um outro contexto, um outro tipo de filme, outros tipos de concorrentes. O que temos de fato de mais difícil ou de mais fácil neste meio de caminho, na visão de vocês? Olha, de difícil, acho que a Bea vai concordar. A gente tem 2 filmes que vão ali direto, eu acho que você vai concordar. Sentimental Value e It Was Just an Accident, do Jafar Panahi, né? Eu acho que são 2 pesos pesados. Foi apenas um acidente, né? Acho que traduziram já o nome. Foi o vencedor da Palma de Ouro em Cannes. O Sentimental Value também Que é Valor Sentimental, também traduziram já. Também ganhou um prêmio lá. Então, são 2 filmes que estão sendo muito elogiados, porque eu acho que no ano passado, Emília Pérez levou muitos prêmios, mas era um filme divisivo. Dividiu muito o público, musical. a crítica. Eu mesma, eu não entendo, pra mim foi um delírio. Gente, eu adoro aquele filme. Gente, Mas vamos lá, consigo- passa de ano, adoro aquele filme. Mas eu acho que o Sentimental Value e o It Was Just an Accident, eles não têm isso ainda, a meu ver, né? Não sei como Bom, eu assisti o Valor Sentimental já, e é um filme maravilhoso, mas é difícil comparar, imagino, esses 3 filmes. Eu não vi ainda o do Panahi, né? Mas ele é um diretor muito político, ele tem uma fama muito, muito incrível fora, assim, e tem uma história pessoal muito marcante, né? Ele foi um prisioneiro, né, do próprio país, ele é do Irã, enfim. E o Agente Secreto vem aqui com tudo que a gente falou, com toda essa bagagem, né, maravilhosa. Mas eu não sei, assim, eu acho que o Valor Sentimental, por ser uma ficção, por ter atuações muito sólidas, por ser um filme também estrangeiro ali, que tem, né, o seu tom ali de peso, tem uma direção maravilhosa do Joachim Trier. Nossa, você vai amar esse filme, eu acho. Eu amo A Pior Pessoa do Mundo, o filme anterior dele. Tanto é que a atriz principal do Valor Sentimental está cotada pro prêmio de melhor atriz. De Oscar, entendeu? Na minha visão, Wagner Moura ganha melhor ator e ela ganha atriz, assim, nesse momento. Seria histórico, né? Acho que 2 estrangeiros ganhar no mesmo ano seria e eu não lindos. duvido. Eu também acho que me parece bem provável, viu? Acho que a maior ameaça ao Wagner é o Timothée Chalamet. De novo, que né? está sendo bem elogiado aí por Marty Supreme. Eu não vi ainda, não Também sei se não você vi, já viu. Também não vi. Mas assim, eu acho que nesse sentido o Wagner chega com uma vantagem em relação a Fernanda Torres ano passado, porque ele já é uma figura conhecida, é de Hollywood, já fez filmes americanos, séries americanas. Então ele já tem essa bagagem, já tem uma certa boa vontade, né? E ele é muito Da mídia tranquilo digital. em divulgar o trabalho, ele conversa, né, a Fernanda também é muito maravilhosa, mas ele já tem essa entrada, esse pezinho em Hollywood. Então, eu acho que, eu diria que o Wagner Moura tem mais chances do que o Agente Secreto vencer o Oscar hoje, novembro de 2025. Tudo pode mudar. A gente sabe muito bem que até chegar ao Oscar, tudo pode mudar até a semana da votação. Ô, Bárbara, você toca num ponto aí que me faz
pensar numa situação de novo nesse paralelo. Eu lembro que quando a gente veio aqui conversar sobre o Ainda Estou Aqui, né, na participação sobre o filme Ainda Estou Aqui, um dos pontos que vocês abordaram muito na crítica de cinema era de como a Fernanda era um fio condutor e ela virou o filme, ela virou a cara do filme. O Wagner ele é gigante, é impressionante como o Wagner Moura é gigante em cena, mas ao mesmo tempo, eu percebo assim, ele é gigante, mas tem outras pessoas gigantes em cena. Uhum. É como se o filme permitisse que todos brilhassem ao mesmo tempo. Isso você falou agora assim e me fez pensar, porque a Fernanda Torres, maravilhosa, ela tem, o filme é ela, né? carrega. Claro, a gente vai falar de todos os outros ali maravilhosos, a cena silenciosa da Fernanda Mãe, e todos o Celton, enfim. Mas assim, ali até os atores que são totalmente desconhecidos do público ou que têm um papel muito paralelo, eu diria que assim, eu consigo lembrar até tipo a dentista. Sabe, assim, são papéis que em tese, né, seriam papéis menores dentro do filme, não estão no fio condutor da história como um todo, mas que todos entram em cena e crescem muito. Você cresceu muito. Mas é isso. Sentimento pro artista. Eu acho que isso tem tudo a ver com duas pessoas, talvez, que é... Um grande ator sabe dividir a cena e sabe que ele não... Tipo assim, que não é querendo chamar tudo pra ele que ele vai ser um grande ator. E eu acho que Wagner é um grande ator por isso, porque ele olha a Dona Sebastiana e se surpreende com ela e você vê É verdade. como você é vê. lindo, sabe? Assim, e ele sabe dividir a cena sem se... Né? Enfim, isso é só grandes atores mesmo para poder fazer isso. E tem a ver também, óbvio, com a direção do Kleber, assim. O Kleber sabe pegar o que ele quer e o que cada um tem de melhor e ele valoriza isso, né? É muito bonito, a gente estava falando que no final dos créditos, quando aparece cada pessoa ali, você lembra de todo mundo. Tem gente que tem uma frase e você lembra de todo mundo, assim. Então, acho que é um mérito deles, assim, principalmente, claro, né? Então, tá vendo? Olha, eu não sou crítica de cinema, mas foi Com exatamente essa certeza. sensação que me passou. Eu falei, gente, todos brilham, todos crescem, todos... Mas aí é isso, assim, né? Com relação ao Oscar, né? Aos prêmios, a gente tem fé que o Wagner Moura consiga. Indicação, eu acho que é praticamente certo. Até por conta dos prêmios, né? Que ele tá indicado ao Gotham Awards. Talvez seja indicado ao Globo de Ouro, outras premiações, né? Vamos torcer. Eu acho que o Globo de Ouro... Aquelas, né? Como se eu fosse uma grande jornalista e crítica. Mas o Globo de Ouro, talvez ele nem vai competir com o Timothy, porque tem 2 categorias, né? E aí eu acho que ele tá até mais forte, no caso. Sim, Com certeza. Eu vejo o Wagner ganhando esse Globo de Ouro, com certeza. O que vai ser ótimo, porque traz uma visibilidade que é muito importante pro filme, né? Sim. Então, O próprio Oscar, eu imagino. as pessoas precisam ver o filme para poderem votar, porque tem regras na academia que não necessariamente você precisa ver todos. Na categoria de filme internacional você precisa sim ver todos, né, comprovar ali, mas nas outras categorias não. Então, as pessoas, quanto mais gente vê o filme, melhor. Maiores as chances dele ser indicado ali também em roteiro original, direção. Imagina, design de produção, vai saber. Fotografia, né? Nossa, eu acho que não é nada impossível. Eu diria que o Agente Secreto vai que consegue 4, 5 indicações. Não é impossível, gente. Porque Cannes é o início ali dessa carreira linda do filme e é um baita peso. Assim, eu bato nessa tecla sempre, porque foi muito impressionante vencer 2 prêmios grandes e também o prêmio da FIPRESS, né? Do prêmio da crítica. Gente, é maravilhoso mesmo. É algo que a Ainda Estou Aqui não conseguiu, porque o Ainda Estou Aqui, ele conseguiu começar sua carreira em Veneza, que é um festival que acontece meses depois de Cannes, né? Cannes é maio e já tá sendo falado desde então. Então, assim, o que vai vir daqui pra frente, eu acho que é só sucesso. É muito bonito como Kleber, Wagner e Emily estão conseguindo manter, né, enfim, a vitrine, manter o filme que estreou em maio, mas mantendo essa campanha. Isso é muito difícil, né, até março. Então é um ano que você tem que manter o filme, assim, sendo visto e falado e etc. Só posso desejar mais sucesso, mais sorte, que venham muitos outros filmes que a gente possa aproveitar, né, essa vivência. E fiquei muito feliz quando a Bia
trouxe, assim, além da pauta, obviamente, mas trouxe os nomes que viriam, porque eu falei, gente, não acredito, é exatamente a personagem que eu gostei muito, assim, porque me apeguei, foi a cena que eu peguei mais forte no filme, né? Me tocou, acho que cada filme é isso, cada um toca de uma forma, então fiquei mais feliz ainda, Que bom, né? fico feliz. Porque é isso, a gente tem essa É o trabalho oportunidade chegando, de- fico é o muito feliz, obrigada. Bom, então super obrigada, gente. Só posso agradecer, Laura Lufezi. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês Obrigada. por essa conversa ótima. É um prazer estar aqui representando o pessoal do filme, conversar com vocês. Conheci vocês hoje, já adorei, já quero ficar Sim! marcar de novo pra gente ficar conversando. Bárbara Demerov, crítica de cinema. Obrigada. de Muito novo. obrigada, gente. Foi um prazer. Passou voando o papo, como sempre. Espero voltar mais vezes. Me chamem sempre. Todo ano aqui eu quero vir pra falar sobre o possível vencedor do Oscar, tá bom? Brasileiro. Quero dar, quero dar essa sorte. Que bom, que bom. E Beatriz Amêndola, que é editora assistente de cultura. Muito obrigada, maravilhosa sempre. Muito obrigada, Rosê. Muito obrigada, meninas. É isso, também quero estar aqui todo ano para falar aí de um potencial candidato nosso ao Oscar. É isso, gente. Já assistiu ao filme? Você que está nos assistindo? Então, se não assistiu, vai lá e assiste. Se assistiu, assiste de novo. Porque aí agora você vai assistir, inclusive, percebendo todas essas nuances que foram colocadas aqui. Com certeza a pessoa já assiste com outro olhar, né? A cena mesmo, só que você fala, aquilo ali foi totalmente... Eu vou olhar aquela cena de novo para ter essa percepção. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até semana que vem.